Bandeirantismo iniciou-se no século XVI, sendo uma atividade de grande importância para o Brasil, pois através dele o território brasileiro, que até então era delimitado pelo Tratado de Tordesilhas, expandiu-se em busca do ouro. Em 1619, ocorreu a escravidão em massa de povos indígenas, que eram catequizados pelos padres jesuítas. Apesar de sua condição, os índios foram de extrema importância para que a expansão do território brasileiro, feita pelos bandeirantes, ocorresse, pois conheciam o território. Na concepção de Marx, existem duas classes sociais, a classe dominante e a dominada. Nessa situação, os bandeirantes são os dominantes e os índios os dominados. Segundo Marx, a classe dominada reproduz a ideologia da classe dominante. Já no contexto do bandeirantismo, isso ocorria com os padres jesuítas e com os índios que eram catequizados. Bem como havia um conflito cultural, que, segundo Thompson, é um conjunto de diferentes recursos em que há sempre uma troca entre o dominante e o subordinado, a aldeia e a metrópole. Eram desbravadores que contribuíram para a construção do país. No período colonial, São Paulo era um povoado isolado com cerca de 1.000 habitantes. Com o crescimento da economia cafeeira, São Paulo desenvolveu e ganhou forma de terra do trabalho. Contudo, as elites paulistas difundiram uma história, esperanças bandeirantes. Assim, os membros da aristocracia do café seriam descendentes diretos dos heróicos bandeirantes, homens valentes que não tinham medo de desafios. Por isso, os paulistas seriam trabalhadores e dedicados e incansáveis. História carregada de preconceito, porque assim brasileiros de outros estados seriam preguiçosos e São Paulo seria a única exceção em meio a um país de miséria e atraso. O mito do bandeirantismo é algo que perdura até os dias de hoje. Nas histórias, são retratados como heróis brasileiros. No entanto, em muitos aspectos, as retratações não são realistas. Em questão de vestimenta e aparência, os bandeirantes eram diferentes de como são retratados. A escultura de Barba Gato, feita pelo escultor Júlio Guerra, mostra um homem imponente, barbado, calçando botas e com roupas incomuns no Brasil naquela época. A verdade é que eles andavam descalços, usavam roupas grosseiras e nada se sabe sobre sua aparência física. Outro mito é o heroísmo dos bandeirantes. A maior parte deles eram assassinos cruéis e bandidos, que invadiam vilarejos e escravizavam os índios. O dia de partida de uma monção ocasionava grande movimentação e festa em Araritaguaba, conhecida hoje como Porto Feliz. Monções eram expedições que duravam de 4 a 6 meses e levavam alimentos não perecíveis, barris de aguardente, armamentos, munição e passageiros, como piloto, soldados e escravos. O trajeto era percorrido pelos rios Tietê, Paraná, Pardo, Coxim, Taquari, Morrudos e Cuiabá, até atingirem a região das Minas de Ouro. Na ida, pegavam o rio Pantanal vazio, e na volta o rio Tietê vazio, já que era mais fácil, assim, ir contra a corrente. A partir do momento que os bandeirantes descobriram que através do rio poderiam fazer descobertas e reconhecimento do território, conseguiram expandir fronteiras e descobrir e extrair ouro. Embora dito assalto não fosse possível a navegação, em razão da perda de altitude e início da depressão periférica, formando pequenas cachoeiras que serviam como indicador do caminho. O desejo de enriquecimento rápido fez com que cada vez mais pessoas participassem das expedições. Com o aumento de homens, foi necessário o aumento de suprimentos, mas não havia espaço nos batelões. Os bandeirantes então utilizaram mais uma vez o conhecimento e as técnicas indígenas e passaram a fazer pequenos povoamentos no leito do rio Tietê, com o objetivo de fazer pequenas plantações para se alimentarem e reabastecerem, ou seja, agricultura de subsistência. Os jesuítas, aproveitando a sabedoria dos índios, instalaram capelas em 2 tribos localizadas no alto da colina, conseguindo ter acesso ao rio Tietê e podendo circular então toda a região por via fluvial. Logo se desenvolveu o comércio e o café, possibilitando maiores investimentos na região. O formato de São Paulo se dá pelo rio Tietê, que corta o estado ao meio. Ele também influenciou no desenvolvimento e na urbanização das cidades ao seu redor. A saúde do rio está diretamente ligada ao rápido processo de urbanização e industrialização da metrópole, sendo mais uma das consequências. Grande parte dos dejetos dos polos urbanos vão parar no Tietê, o que transformou o maior curso de água do estado em um canal fedorento de aspecto sujo, devido às moradias improvisadas e sem saneamento básico e até mesmo às mansões que despejam esgoto sem tratamento. A
Além disso, a própria Sabesp é uma das grandes responsáveis, pois em vários pontos da capital capta o esgoto das casas e o joga sem tratamento nos rios, córregos e represas que compõem a bacia hidrográfica do Alto Tietê e também nos reservatórios Billings e Guarapiranga. Tal prática ilegal foi denunciada pelo Ministério Público em outubro de 2012. Assim, o governador Geraldo Alckmin determina que o esgoto seja universalizado no estado até 2020. Atualmente existe o projeto Tietê para tentar reverter este processo, criado em 1992, quando 70% do esgoto da região metropolitana de São Paulo era coletado e só 24% tratado, ou seja, apenas 17% do total era tratado, enquanto os outros 83% eram jogados in natura nos rios. Também havia apenas 2 estações de tratamento, Barueri e Suzana, com capacidade de tratar 4.000 litros de esgoto por segundo. O Estado de São Paulo, ainda na criação do projeto, firmou um convênio com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, principal financiador do projeto até hoje, seguido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES, e Programa de Aceleração de Crescimento, do Governo Federal. Juntos representam mais de 70% dos investimentos. O objetivo é ampliar a coleta e o tratamento de esgoto na Grande São Paulo e, consequentemente, despoluir o rio. A poluição e o mau cheiro das águas fazem mal à saúde de todos os habitantes, pois esse cheiro é causado pelo gás sulfídrico, uma substância tóxica que, em grandes quantidades, pode até ser mortal. Mas em pequenas quantidades, como a que está no nosso rio, é o bastante para causar náusea, dor de cabeça e tontura. O gás continua causando esses efeitos mesmo quando cansa o nosso olfato, da mesma forma que a população de São Paulo parece ter se acostumado a ignorar ou a desprezar o rio. Durante a década de 1970, o processo de ocupação urbana começou a ser principalmente periférico em áreas de mananciais, em torno de corpos d'água que abastecem a cidade, com padrões precários de infraestrutura. Um investimento de aproximadamente 3,6 bilhões de dólares no projeto possibilitou, em 2014, coletar 87% do esgoto e deixe tratar 68%. No entanto, esse percentual diminuiu 2% de 2008 a 2014. A mancha de poluição, o trecho em que o Tietê é considerado morto porque há pouco oxigênio dissolvido na água, recuou 86,6% desde o início do projeto, diz a ONG SOS Mata Atlântica. A qualidade da água do rio começa a ficar péssima em Guarulhos e em São Paulo, de acordo com os dados da Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, a CETESP. Esses são os locais onde o rio recebe a maior quantidade de esgoto doméstico e industrial. A maior parte da poluição do rio é causada por esgoto doméstico, cerca de 60%. Os outros 40% estão divididos entre a poluição industrial, lixo, agrotóxicos e carga difusa, ou seja, aquela sujeira arrastada pela chuva em direção aos rios e córregos. A represa Billings recebe tanto o esgoto dos moradores que vivem em seu entorno, quanto a poluição lançada no Rio Pinheiros e no Rio Tietê. Quando ocorrem enchentes, o Rio Pinheiros, afluente do Tietê, é revertido e toda a sua carga de poluição se soma do Tietê para ser despejado no corpo central da Billings, a parte mais poluída da represa. O primeiro prazo de despoluição completa foi em 2005, feita pelo então governador Luiz Antônio Fleury Filho, em 1993. A realidade mostra como os índices de coleta e tratamento avançam em um ritmo mais lento. Um problema grave. O uso e a ocupação do solo irregular nos fundos de vale não permitem que os esgotos cheguem às estações de tratamento, explica o engenheiro Francisco Pisa, professor de Engenharia Hídrica da Universidade Presbiteriana Mackenzie, ex-funcionário da Sabesp. Boa parte da poluição são problemas jurídicos de desocupação e não problemas técnicos. Especialistas como Pisa e Malu Ribeiro defendem que as ocupações irregulares sejam removidas das áreas de rios e córregos para ajudar a despoí-los. Em muitos casos, as remoções, embora necessárias, deixam as famílias em situação precária, visto que o governo paga valores irrisórios.
Um exemplo é o programa Várzeas do Tietê, em São Miguel Paulista, que irá remover 10,5 mil famílias até 2022. Grande parte do esgoto que é coletado não chega às estações de tratamento, algumas vezes pelo fato da estação estar a quilômetros de distância. Há doenças por ingestão, febre tifoide, cólera, diarreia e hepatite. Doenças por contato, pode ser algum tipo de infecção na pele ou envenenamento, se a pessoa estiver com um corte. E outras doenças indiretas são transmitidas por animais que são vetores, como mosquitos, ratos e baratas. Um exemplo é a leptospirose, transmitida quando há enchentes. Paralelos ao projeto Tietê, existem diversas iniciativas do poder público para recuperar os rios e mananciais de São Paulo e proteger as várzeas do Tietê. Entre elas está o programa Mananciais. O objetivo é urbanizar os assentamentos precários no extremo sul da capital e promover a recuperação social e ambiental destes lugares. O custo total do programa é de 4,5 bilhões. Outra parceria entre o governo do estado, através da Sabesp e a Prefeitura de São Paulo, foi o programa Córrego Limpo, que buscava eliminar os lançamentos de esgoto nos cursos d'água. Iniciado em 2007, a parceria se encerrou em 2012, mas a Sabesp continua operando o programa e a Prefeitura ainda atua periodicamente na limpeza dos córregos. O desassoreamento do Tietê também procura minimizar os riscos de enchente. Trata-se de um trabalho contínuo do DAEI, feito desde 2011, para promover o acúmulo de rendimentos decorrentes de erosão. Até agora foram gastos 735,8 milhões de reais nesse programa. Malu Ribeiro, assim como Marúcia Wadley, acredita que a solução passa pela mudança na maneira como vemos os rios. São Paulo não pode querer, a cada aumento de demanda de população, ir buscar água mais longe, em Minas, no Paraná, no Rio de Janeiro. A disponibilidade nessas regiões é pequena, explica. São Paulo tem um rio enorme como o Tietê, de leste a oeste do estado, e não usa esse rio, desperdiça esse rio. E isso vai ter que mudar. Todos os projetos deveriam fazer parte de um grande programa de despoluição. Os atrasos não são novidade no projeto Tietê, que acumula expectativas frustradas. Roteiro dos Bandeirantes, criado em 2003, revive o traçado por onde passaram Bartolomeu Bueno da Silva, o Anhanguera, e Fernão Dias Paz Leme, o caçador de esmeralda, figuras importantes que definiram as fronteiras brasileiras. Participam 9 municípios desse projeto: Santana de Parnaíba, Araçariguama, São Roque, Pirapora do Bom Jesus, Cabreúva, Itu, Salto, Porto Feliz e Tietê, cidades que reúnem características complementares para o roteiro. O roteiro dos Bandeirantes está inserido em um projeto maior, o Circuito Turístico da Hidrovia Tietê-Paraná, que congregaria 86 municípios em 900 quilômetros navegáveis. Esse cenário de degradação ambiental envolvendo graves problemas de abastecimento de água e produção de energia pode se agravar no futuro próximo. Por isso, as municipalidades devem propor soluções para evitar o esgotamento de seus recursos naturais, principalmente os hídricos e a vegetação nativa. Os bandeirantes foram retratados ao longo da história como heróis, desbravadores do território e grandes conquistadores. Isso se deu graças à necessidade de ressaltar São Paulo e Minas Gerais, oligarquias regentes da época, mostrando as qualidades de cada uma e sua importância ao país. Varvito é o nome que os geólogos dão para um tipo de rocha sedimentar única. Sua formação se dá pelo acúmulo de sedimentos de outras rochas, que formavam camadas ou lâminas, cada uma depositada no intervalo de 1 ano. Essa rocha sedimentar carrega evidências de uma extensidade glacial, há 280 milhões de anos. Nas camadas de Varvito encontram-se matacões, que são rochas sedimentares maiores que caíram no Grande Lago e que não congelaram. Assim, as camadas de rocha que vieram após o matacão se ajustavam à sua forma e continuavam a se formar. É importante ressaltar que a laje de Itu foi utilizada na pavimentação e calçamento das ruas e casas, sendo de grande importância para a cidade. No Parque do Varvito é possível notar uma parede de rochas, com plantas ao redor e água escorrendo. Essa água é derivada do acúmulo de água da chuva e também por causa das raízes das plantas que penetraram pelos espaços entre as rochas e podem ou não ter encontrado lençóis freáticos.
O batólito é uma rocha intrusiva, ou seja, foi formada em uma região profunda da crosta terrestre, onde cristalizou e esfriou lentamente. O batólito de São Roque possui um formato triangular e sua rocha magmática. Foi formada com choque entre a placa sul-americana com a placa do Pacífico, durante a época da Pangeia. Infelizmente, para a construção da rodovia, o batólito foi dinamitado para que se formasse um terreno plano, o que facilitaria a trajetória da rodovia. E o carbono liberado por esses carros deixa a parte exterior mais escura.